Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e neste vídeo vou fazer a correção dos exercícios sobre polígonos regulares na página 55 da apostila. Então abram a apostila na página 55 e façam a correção comigo. Então, exercício 36. Sabendo que um polígono é regular e tem 15 lados, responda as questões a seguir. Item A. Qual é o nome deste polígono? Então, é só a gente olhar nas páginas anteriores da apostila, né? Assim que começa a matéria de polígonos, tem uma tabela com a nomenclatura de vários polígonos. É só olhar lá na tabela e ver qual é o nome de um polígono de 15 lados. O nome de um polígono de 15 lados é pentadecágono. Certo? E como ele é regular, a gente sempre escreve regular depois. Certo? Então, ele é um pentadecágono regular, ok? Item B. Qual é a soma das medidas dos seus ângulos internos? Bom, isso foi a matéria anterior, né? A gente tem uma formulinha para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. E a formulinha é número de lados menos 2 vezes 180 graus. Então, aqui, a soma dos ângulos internos do pentadecágono regular vai ser o número de lados, que é 15, menos 2 vezes 180 graus. 15 menos 2 é 13 vezes 180 graus. Quanto é 13 vezes 180? É 2.340 graus, certo? Então, essa é a soma de todos os ângulos internos. Item C. Qual é a soma das medidas dos seus ângulos externos? Quando vocês estudaram a soma dos ângulos de um polígono, vocês viram que para qualquer polígono convexo, a soma das medidas, soma dos ângulos externos, sempre vai ser igual a 360 graus, certo? Então, independente de quantos lados tenha esse polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus, ok? Então, é a soma dos ângulos externos. Item D. Quanto mede cada um dos seus ângulos internos? Bom, aí a gente já tem que pensar um pouquinho mais, né? A gente tem, neste caso, um pentadecágono regular. É essa figura aqui. Ele tem 15 lados, porque ele é um pentadecágono. Ele tem 15 vértices, né? E ele tem 15 ângulos internos, ok? Mas o exercício diz uma coisa adicional. O exercício diz que ele é regular. Ser regular é muito importante. Por quê? Porque se eu falo só um pentadecágono, eu poderia ter cada lado aqui de uma medida, independente, né? Não falou a medida dos lados, então poderia ser um maior, um menor. E os ângulos também. Os ângulos internos aqui poderiam ser cada um de uma medida. É claro que a soma de todos eles sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser aquela formulinha que a gente calculou, que deu 2.340 graus. Mas cada angulinho aqui poderia ter uma medida diferente. Só que no caso deste exercício não acontece isso. Por quê? Porque ele é regular. Quando fala que ele é regular, significa que todos os lados possuem a mesma medida. E todos os ângulos internos também possuem a mesma medida. E depois, todos os ângulos externos, ângulo externo é aquele que a gente prolonga, né? A gente prolonga aqui a reta. Eu não consigo desenhar aqui, mas a gente prolonga a reta e calcula esse ângulo aqui. Vocês já viram uma figura disso, certo? Todos os ângulos externos também vão ter a mesma medida, certo? Então, como é que a gente calcula a medida de cada ângulo interno aqui, sabendo que ele é regular? Ué, a gente sabe qual que é a soma de todos eles
E a gente sabe que tem 15, porque é um pentadecágono. Então, a gente vai lá e faz o quê? A soma de todos eles não deu 2.340? Então, é só eu fazer aqui cada ângulo interno mede 2.340 graus dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho, que são 15, certo? Então, é só fazer essa continha, 2.340 dividido por 15, que vai dar 156 graus, certo? Cada angulinho interno tem 156 graus, que é exatamente o que está desenhado aqui na figura, ok? Cada um deles, 156 graus. E no item E, quanto mede cada um de seus ângulos externos? É o mesmo raciocínio. Eu sei quanto é o total da soma de todos, que está até aqui, que é 360, e eu sei que tem 15 deles. Então, para eu saber qual é a medida de cada um dos ângulos externos, é só dividir 360 por 15, que isso vai dar 24 graus, ok? A soma de todos os externos dá 360 e cada um deles dá 24 graus. E eu só posso fazer essa continha porque eu sei que o polígono é regular, ou seja, todos os ângulos externos têm a mesma medida, certo? Exercício 37. O icoságono é um polígono de 20 lados. Qual é a medida de cada ângulo interno de um icoságono regular? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber a soma de todos, né? Pela formulinha. Então, a soma dos ângulos internos é o número de lado, que são 20, menos 2, vezes 180 graus. Vai dar 18 vezes 180 graus. Quanto é 18 vezes 180? 3.240 graus, ok? Essa é a soma de todos. Mas, como ele é regular, todos os angulinhos internos, eles têm a mesma medida. Então, para eu saber quanto mede cada um, é só pegar o total, 3.240, e dividir pela quantidade de ângulos que tem. Ué, se ele tem 20 lados, ele também vai ter 20 vértices e 20 ângulos. Então, é só dividir por 20, certo? E aí, 3.240 dividido por 20 vai dar 162 graus. Essa é a resposta, certo? Qual é a medida de cada ângulo interno de um icoságono regular? É 162 graus, ok? E por último, exercício 38, um retângulo pode ser regular? O que é regular? É um polígono que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. O que é um retângulo? Um retângulo é um polígono que possui 4 lados, então ele é um quadrilátero, e além disso, ele possui todos os ângulos internos congruentes. Tá vendo? O retângulo é o quadrilátero que possui todos os ângulos internos com medida igual a 90 graus. Todos os ângulos internos de um retângulo são retos, certo? Isso significa ser um retângulo. E aí, para ser regular, além de ter os ângulos com a mesma medida, ele tem que também ter os lados com a mesma medida. Que figura geométrica é essa? É o quadrado, né? É um polígono que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais também. Pergunta, o quadrado é um retângulo? Sim, o quadrado é um retângulo. Por quê? Porque o retângulo é todo quadrilátero que possui os 4 ângulos internos igual a 90 graus. No quadrado isso acontece, então o quadrado é um retângulo, certo? E o quadrado é regular? Sim, porque ele possui todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Então, voltando à nossa pergunta, um retângulo pode ser regular? Sim. Por quê? Porque um quadrado é um retângulo regular. Ok?
Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.